Em dezembro de 1980, radares militares da base aérea RAF Lequenhete registraram um fenômeno aéreo não identificado em comum. A RAF Lequenhete está localizada em Suffolk, Inglaterra, e opera sob controle da Royal Air Force britânica. Na época, a base também apoiava operações conjuntas da OTAN durante o período da Guerra Fria. Operadores de radar relataram múltiplos contatos aéreos, realizando manobras fora dos padrões convencionais conhecidos. Esses contatos foram detectados simultaneamente por radares de vigilância terrestre e equipamentos móveis de apoio aéreo. A ausência de planos de voo associados chamou a atenção imediata das equipes técnicas da base. Nenhuma aeronave civil ou militar autorizada estava registrada naquela área, naquele horário específico. Os operadores documentaram acelerações rápidas e mudanças bruscas de direção nos contatos detectados. Esses comportamentos não correspondiam a aeronaves conhecidas nem a fenômenos atmosféricos comuns. O evento foi oficialmente registrado em relatórios internos da Royal Air Force. A ocorrência foi comunicada ao Ministério da Defesa do Reino Unido para análise posterior. Técnicos avaliaram inicialmente hipóteses de falhas de equipamento ou interferência eletrônica. Essas possibilidades foram consideradas improváveis devido à confirmação por múltiplos sistemas independentes. Alguns contatos chegaram a se aproximar visualmente da base aérea durante a madrugada. Testemunhas em solo relataram luzes intensas no céu próximo às instalações militares. Esses relatos foram anexados aos registros oficiais, como observações complementares. A AREF manteve linguagem cautelosa ao classificar o evento como fenômeno aéreo não identificado. Nenhuma explicação definitiva foi apresentada nos relatórios iniciais. O caso permaneceu arquivado por décadas dentro dos registros do Ministério da Defesa britânico. Anos depois, documentos relacionados foram parcialmente liberados ao público. A liberação ocorreu dentro do Programa de Desclassificação de Arquivos Ufológicos do Reino Unido. Pesquisadores independentes passaram a analisar esses documentos comparativamente. Casos semelhantes surgiram em registros militares dos Estados Unidos e da França, sempre envolvendo radares, bases aéreas e ausência de identificação convencional. Se você acompanha investigações ufológicas documentadas como esta Inscreve-se, para não perder análises aprofundadas, especialistas explicam que radares militares possuem alta confiabilidade operacional. Falhas simultâneas em múltiplos sistemas são estatisticamente raras. Isso aumenta o interesse científico sobre eventos como o ocorrido em Lequenhete. Ainda assim, autoridades evitaram conclusões extraordinárias, mantendo postura cautelosa diante dos dados disponíveis nos relatórios oficiais analisados pelas equipes técnicas. A abordagem oficial manteve foco técnico e investigativo, priorizando análises documentais, procedimentos operacionais e critérios científicos reconhecidos institucionalmente pelas autoridades. Nenhuma evidência indicou origem hostil ou ameaça direta à base aérea, segundo avaliações oficiais realizadas posteriormente por equipes técnicas especializadas. As luzes desapareceram sem deixar vestígios físicos detectáveis. Conforme relatos visuais e registros instrumentais disponíveis nos arquivos oficiais analisados posteriormente, o evento em Serusen, sem incidentes operacionais registrados, não comprometendo atividades regulares da base aérea durante aquele período específico documentado oficialmente, mesmo assim permaneceu como um dos casos mais detalhados da AREF. Devido à quantidade documental reunida, analisada tecnicamente por especialistas, o Ministério da Defesa reconheceu limitações na explicação completa do fenômeno em documentos oficiais divulgados ao público posteriormente para consulta. Essas limitações não indicam falha institucional, mas limites momentâneos do conhecimento técnico disponível à época, segundo análises oficiais divulgadas posteriormente. Fenômenos aéreos complexos exigem dados extensos e repetição observacional para validação científica, adequada dentro de protocolos técnicos reconhecidos internacionalmente atualmente. A ausência de explicação não implica confirmação de origem extraordinária, conforme critérios científicos aceitos por instituições acadêmicas e órgãos técnicos. Implica apenas que o evento não foi totalmente compreendido com os dados disponíveis naquele momento histórico, segundo análises técnicas oficiais. Esse princípio orienta a ufologia científica moderna, priorizando cautela metodológica e revisão contínua de hipóteses à luz de novos dados. Documentar é tão importante quanto explicar dentro do método científico responsável adotado por instituições oficiais, pesquisadores acadêmicos e órgãos técnicos.
Sem registros oficiais, muitos eventos seriam descartados como rumores sem valor científico dentro da análise institucional e histórica adequada. Posteriormente, a RF adotou procedimentos corretos ao registrar e arquivar o caso conforme protocolos operacionais militares vigentes à época do ocorrido. Isso permite reavaliações futuras com novas tecnologias e metodologias científicas, aplicadas por pesquisadores civis e militares em contextos comparativos globais. O caso de Lequem et segue citado em estudos ufológicos, sérios e responsáveis realizados por pesquisadores independentes e instituições acadêmicas internacionais, sempre com linguagem técnica e cautelosa, evitando especulações e conclusões definitivas fora dos dados disponíveis nos relatórios oficiais analisados historicamente. Nenhum pesquisador apresentou consenso definitivo até hoje sobre o ocorrido envolvendo o fenômeno, segundo revisões acadêmicas e análises institucionais atuais. O evento permanece classificado como fenômeno aéreo não identificado nos registros oficiais do Ministério da Defesa britânico até hoje formalmente, uma categoria legítima dentro da investigação científica responsável e institucional, reconhecida por órgãos governamentais, acadêmicos e centros de pesquisa especializados. Se esse tipo de análise detalhada ele te interessa, deixe seu like para fortalecer conteúdos investigativos responsáveis baseados em dados oficiais. Casos militares documentados ajudam a separar especulação de investigação real dentro do contexto ufológico sério e metodologicamente orientado por dados. Eles oferecem dados concretos para análise comparativa entre diferentes países, períodos históricos, instituições governamentais e contextos operacionais documentados oficialmente reconhecidos. A repetição de padrões globais chama a atenção da comunidade científica internacional, estimulando análises comparativas entre registros históricos e dados contemporâneos. Ainda assim, cautela permanece essencial durante análises ufológicas, evitando conclusões apressadas e preservando o rigor científico institucional em todas as interpretações técnicas. A ciência avança gradualmente, não por saltos especulativos, mas através de observação sistemática, revisão crítica e acúmulo contínuo e evidencial científico. Fenômenos não identificados fazem parte desse processo científico, desafiando modelos atuais e incentivando aprimoramentos teóricos e instrumentais contínuos na pesquisa. Muitos mistérios do passado hoje possuem explicações sólidas, desenvolvidas após décadas de estudos, dados acumulados e avanços tecnológicos científicos modernos. Outros continuam aguardando dados suficientes para a compreensão adequada, reforçando a importância da pesquisa contínua e observação sistemática em contextos científicos. Lequem et permanece exatamente nessa zona intermediária entre explicação completa e desconhecimento. Segundo avaliações oficiais e análises técnicas disponíveis publicadas posteriormente, nem explicado, nem descartado. O caso permanece registrado oficialmente como fenômeno aéreo não identificado em análises institucionais técnicas históricas reconhecidas. Apenas registrado, analisado e revisitado ao longo dos anos por pesquisadores, autoridades e instituições científicas interessadas em estudos comparativos internacionais. O céu continua oferecendo desafios à instrumentação moderna, exigindo sensores mais precisos e metodologias analíticas constantemente aprimoradas pela ciência contemporânea. Bases aéreas são pontos estratégicos de observação contínua devido à infraestrutura tecnológica e monitoramento permanente do espaço aéreo nacional controlado. Por isso, seus registros possuem alto valor investigativo, contribuindo significativamente para análises técnicas, históricas e comparativas futuras no campo ufológico. O envolvimento institucional aumenta a credibilidade dos relatos, especialmente quando há documentação oficial, protocolos claros e múltiplas confirmações técnicas independentes. Sem conclusões precipitadas, a análise mantém postura responsável, alinhada aos princípios científicos e institucionais reconhecidos pela comunidade acadêmica internacional atual. Sem afirmações absolutas, o estudo permanece aberto a revisões, questionamentos e atualizações conforme novos dados surgem em contextos científicos futuros. Apenas método, dados e cautela orientam a investigação ufológica responsável, evitando interpretações especulativas e narrativas sensacionalistas dentro do campo científico. Essa é a base da ufologia responsável, alinhada ao método científico e ao compromisso com dados verificáveis documentados, analisados oficialmente, e também da ciência moderna, que progride
através de hipóteses testáveis. Revisão contínua e evidências observáveis dentro de padrões acadêmicos. O interesse público por esses arquivos segue crescente, impulsionado por transparência governamental e acesso ampliado a documentos históricos oficiais relevantes, especialmente quando governos reconhecem lacunas explicativas, reforçando a importância de estudos contínuos e divulgação responsável para a sociedade científica internacional. Isso não significa respostas ocultas, mas reconhecimento honesto dos limites atuais do conhecimento científico. É disponível para análises técnicas institucionais responsáveis, significa perguntas ainda abertas, incentivando investigação contínua, debate acadêmico e desenvolvimento de novas abordagens científicas dentro do campo ufológico moderno. Comente se você acredita que novos sensores militares poderão esclarecer fenômenos semelhantes no futuro próximo, com dados mais precisos disponíveis. A tecnologia evolui constantemente, ampliando capacidades de detecção, registro e análise de fenômenos aéreos complexos, observados historicamente, cientificamente, globalmente, hoje. O que hoje é desconhecido pode ser compreendido amanhã. Conforme avanços científicos, tecnológicos e metodológicos se consolidam progressivamente na pesquisa. Até lá, registros históricos permanecem fundamentais para análises comparativas, validação científica e compreensão contextual dos eventos aéreos documentados oficialmente reconhecidos. O caso Araflequim-Etz é um exemplo claro disso, reunindo documentação oficial, análises técnicas e reconhecimento institucional, histórico, científico, relevante, um evento documentado, institucional e investigativo, analisado dentro de critérios científicos reconhecidos e protocolos oficiais nacionais, internacionais técnicos, históricos, comparativos. Sem sensacionalismo, a narrativa permanece focada em dados verificáveis, contexto histórico e análise técnica responsável conforme padrões científicos institucionais aceitos. Sem conclusões forçadas, o estudo respeita limites dos dados disponíveis e evita extrapolações indevidas dentro de análises técnicas, científicas, responsáveis. Apenas fatos registrados são apresentados, conforme documentação oficial disponível e relatos técnicos verificados institucionalmente por autoridades competentes em períodos históricos. Analisados dentro de seus limites, os dados são interpretados com cautela e rigor metodológico científico adequado, reconhecido, institucional, acadêmico, formal. A investigação continua aberta, permitindo revisões, novas hipóteses e interpretações conforme dados adicionais surgem em contextos científicos, técnicos, históricos, futuros, sempre sujeito a revisões futuras. A análise acompanha a evolução tecnológica e avanços científicos contínuos observados, documentados internacionalmente pela comunidade científica. Esse é o caminho científico, baseado em método, evidências verificáveis e revisão constante de hipóteses aceitas, testadas, documentadas, academicamente reconhecidas. Esse é o caminho da ufologia séria, alinhada ao rigor científico e à responsabilidade investigativa institucional, acadêmica, histórica, documentada, contínua. O desconhecido ainda está presente nos céus, desafiando os sensores. Teorias e modelos científicos atuais de observação, análise, registro, controle institucional, mesmo sobre bases altamente monitoradas, fenômenos aéreos incomuns continuam sendo registrados ocasionalmente por sistemas oficiais, militares, civis, técnicos, avançados, modernos. Isso reforça a importância da observação contínua e do monitoramento sistemático do espaço aéreo por instituições oficiais, científicas, técnicas responsáveis e do registro institucional responsável, garantindo preservação de dados, transparência e futuras análises científicas comparativas, técnicas, históricas, acadêmicas, oficiais, reconhecidas. O céu ainda guarda perguntas sem respostas, motivando investigação científica contínua e curiosidade humana responsável diante de fenômenos aéreos desconhecidos, e continua desafiando nossos instrumentos, exigindo inovação tecnológica e aprimoramento constante de sistemas de detecção aérea, científica, institucional, moderna, global, incentivando a investigação científica cuidadosa e permanente,
baseada em dados verificáveis, método rigoroso e revisão contínua por instituições científicas, técnicas responsáveis.